Foi partindo de tudo isto que Santo Tomás apresentou as suas chamadas 5 vias, né? As 5 vias para provar que Deus é. O traço comum destas 5 vias é que elas partem exatamente do sensível evidentíssimo. São 5 vias. Na primeira, parte-se de algo evidente a nós. Tudo que se move é movido por outro. Na segunda, algo também evidentíssimo para nós. Tudo que se gera é gerado por outro. Na terceira, parte-se de algo evidente. Tudo quanto vemos, um dia deixará de ser, deixará de existir. Né? Na quarta, parte-se de algo também evidentíssimo. É o grau do ser das coisas. Há coisas com efeito mais ou menos belas, há coisas com efeito mais ou menos nobres, há coisas com efeito mais ou menos boas. Há ciência, maior ou menor ciência entre os homens, por exemplo. Há uma gradação de ser. E, finalmente, vemos pela quinta via, partimos na quinta via, da evidência de que entes, criaturas irracionais, perseguem, no entanto, um fim. São essas as evidências sensíveis, evidentíssimas, de que parte Santo Tomás para apresentar suas 5 vias, né? Vou resumi-las aqui na medida do possível. Na primeira, ou seja, aquela segundo a qual tudo quanto se move é movido por outro, que é evidentíssimo, repito, como não podemos remontar ao infinito na série de causas motoras, então é preciso que, se tudo aquilo que se move é movido por outro, é preciso parar num primeiro movente ou motor. Porque se não houvesse o primeiro movente ou motor, não haveria o motor médio. E se não houvesse o motor médio, não haveria o motor, o efeito último deste motor. Razão por que estaríamos em pleno nada. Importante notar isto: é impossível remontar ao infinito na série de causas. A segunda é muito semelhante, só que se trata da eficiência, da geração, a causa geratora ou geratriz, né? Tudo quando se gera, o cãozinho que nasce se gera por outro, e assim em todas as séries de causas eficientes ou geradoras. E da mesma forma, não podemos remontar ao infinito, porque se o fizéssemos, não haveria causa primeira. Tudo seria causa média, mas não pode haver causa média sem que haja causa primeira. Logo, é preciso que nos detenhamos numa primeira causa que é ingerável. Né? A terceira, que é a mais complexa, mas para mim a mais impactante das vias, conquanto necessite de certo reajuste, já falarei disso aqui, do ente possível. Né? Tudo quanto vemos, um dia deixará de existir, um dia deixará de ser. Isso quer dizer que tudo quanto vemos é possível, meramente possível ou contingente. Ora, tudo quanto um dia deixará de ser ou de existir, um dia não existiu. Se tudo quanto existisse fosse assim, fosse meramente possível contingente, e, portanto, um dia deixasse de ser, com o que um dia não fora, então um dia nada fora. Mas do nada, nada se faz. Razão porque é preciso que haja um ente absolutamente necessário, que é a causa da necessidade de tudo, de tudo. Nesta via, diz o organizador da edição da Suma Teológica pela Loyola, Carlos Josafat, né? Diz ele que ele, de repente, Santo Tomás, nesta via, passa das coisas sensíveis para os astros e para os anjos, que seriam incorruptíveis, né? Veja, para os antigos, os astros eram incorruptíveis, né? Só tinham potência para o movimento local, não tinham potência para outra coisa. Mas não é isso. O que, na verdade, Santo Tomás está dizendo é que nos entes que nós vemos há algo de necessário. Por exemplo, dada a nossa forma, qual é a nossa forma? A alma, né? Dado isso, é necessário que sejamos racionais. Dada a matéria de que nos compomos, é necessário que sejamos corruptíveis. Ora, o que argumenta Santo Tomás, então, é que a causa desta necessidade provém de outro.
e não de si mesmo. Razão porque é preciso deter-nos, sem remontar-nos ao infinito, num ente absolutamente necessário que seja a causa da existência dos demais. A quarta via é a dos graus de ser. E aí ele faz uma analogia com o fogo, né? Tudo quanto é mais ou menos quente é o porque é aquecido pelo fogo, que é o maximamente quente. Assim, se há entre os entes coisas mais ou menos belas, coisas mais ou menos boas, coisas mais ou menos nobres, coisas mais ou menos ciência, é porque então algo que, assim como o fogo é o maximamente quente, algo que seja maximamente bom, algo que seja maximamente belo, nobre, etc, etc. E isto é o que chamamos Deus. A quinta via, que na verdade, já tinha sido apresentada, ainda que imperfeitamente, pelo velho Sócrates, creio que Santo Tomás não conheceu, lê-se num livro de Xenofonte, Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, que creio Santo Tomás não leu, mas é exatamente esta. Ou seja, vemos que já Sócrates já o vira. Vemos que entes irracionais, criaturas irracionais, perseguem certos fins com regularidade. Ora, o que não tem razão não pode ordenar, porque a ordenação, a ordem, é própria do racional, é própria do ente racional, de algum ente racional. Logo, isto que é irracional e que, no entanto, persegue ordenadamente um fim, há de ser ordenado por outro, como se fora um instrumento a este fim que ele mesmo persegue. E isto que ordena todos os entes irracionais a certos fins é o que chamamos Deus. Deus. Essas são as provas, em resumo, da existência de Deus. Há entre os próprios tomistas debates quanto a se essas